Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Armadilha de Vênus. Onde decidir ter uma armadilha de Vênus em casa, você ficará agradavelmente surpreso ao observar a atividade vital do predador de plantas. Se houver aranhas e moscas na casa, a Dioneia se livrará de sua presença. Caso contrário, você mesmo terá de capturar insetos e, de tempos em tempos, alimentar a flor exótica. De qualquer forma, você terá interesse em observar o comportamento de uma amiga verde fora do padrão. Ao mesmo tempo, quanto mais velha ela for, mais intensa será sua cor, mudando de rosa para vermelho escuro. Cuidados em casa. Ao decidir ter um papa-moscas de Vênus em casa, leve em conta que esse predador não é tão fácil de manter. Mas se você fornecer a luz, a umidade e a temperatura certas para o hóspede estrangeiro, a estranha planta criará raízes e pegará todas as moscas da vizinhança. Localização e iluminação. A Al-Americano requer muita luz. A luz solar direta deve atingir a Dioneia pelo menos 4 a 5 horas por dia. Portanto, um peitoril de janela laste é o ideal. Mas se você tiver que colocar um vaso na janela sul, na tarde de verão é melhor sombrear a beleza exótica, puxando, por exemplo, um pedaço de gaze, dobrado em várias camadas. Para colocar o papa-moscas no peitoril da janela ao norte, será necessário iluminá-lo adicionalmente. No inverno, você precisará de uma lâmpada em qualquer caso. Uma lâmpada fluorescente com potência de 40 W deve ser afastada do arbusto a uma distância de 15 a 20 cm. É desejável que a fonte de luz e o vaso com a planta não mudem sua disposição. Certifique-se também de não tocar os brotos com as mãos. Até mesmo um leve toque na armadilha pode ser suficiente para atrasá-la. Temperatura. A temperatura favorável para a armadilha de Vênus é de mais 25 graus Celsius. Mas se for um pouco mais ou menos, não é terrível. O hóspede do sul pode suportar até mesmo um calor de 35 graus. No inverno, a planta precisa de uma leve redução nos graus. Ao mesmo tempo, tente manter-se exótica longe de correntes de ar. Com o início do outono, você deve começar a preparar a flor para o período de dormência. Reduza gradualmente a temperatura do ar para mais 10 a 15 graus e baixe-a para mais 5 graus Celsius. Ao mesmo tempo, reduza as horas de luz do dia para 8 a 9 horas. Se houver uma lojia isolada, mova o vaso ou aquário com um animal de estimação para lá. Se não houver esse local, coloque-o na geladeira. Antes disso, pulverize e embale junto com o vaso em um saco. Não se esqueça de perfurá-lo em vários locais para ventilação. Certifique-se de que a temperatura esteja entre 0 graus Celsius e mais 5 graus Celsius dentro da unidade. Nesse caso, a flor não precisará de pós-brilho artificial, mas a rega uma vez por mês é obrigatória. Assim que você notar o aparecimento de folhas largas próximas ao solo e pequenas armadilhas, isso significa que a Dioneia está pronta para o inverno. Se a armadilha de Vênus passar o inverno na varanda, não é necessário tirá-la do estado de dormência. Mas se a tiver embalado na geladeira, depois de 3 meses, tire-a do saco e coloque-a em um local fresco, apontando uma lâmpada para a planta. No início, ilumine 10 horas por dia, mas, gradualmente, aumente para 16 horas. Adicione também a temperatura do ar gradualmente. Quando estiver totalmente acordada, transplanta para um novo substrato. Rega. Se você não quiser estragar a Dioneia, nunca a regue com água da torneira. Ela só pode aceitar água da chuva ou água fervida com gratidão. Você também pode usar a água destilada. Para evitar o apodrecimento da raiz, certifique-se de que o solo no vaso esteja sempre úmido, mas não muito molhado. São raros os casos em que a rega é necessária mesmo em um estado dormente. É melhor fazer isso por baixo, pois a rega por cima pode causar compactação do solo e, portanto, falta de oxigênio. Coloque o vaso com a armadilha em uma bandeja com água para que os orifícios de drenagem fiquem constantemente cheios de líquido. Umidade do ar. Como a armadilha de Vênus prefere alta umidade do ar, faz sentido plantar a planta em um aquário não utilizado. Cubra o fundo do recipiente transparente com argila expandida, que deve ser regada constantemente. Assim, no recipiente circulará a atmosfera necessária para o amante do pântano. Somente a tampa no topo do tanque nunca deve ser coberta, caso contrário, a ala se sufocará. Se não for possível usar um viveiro de peixes e o ambiente estiver muito seco, umedeça o solo com a maior frequência possível. Se você pulverizar 1 a 2 vezes por semana, a planta também ficará imensamente grata. Solo em um pântano.
onde o papa-mosca geralmente cresce, o solo é respirável, mas pobre em minerais. Portanto, é adequada uma mistura de solo de musgo esfagno, turfa de coco e areia de quartzo em proporções iguais. O fundo do vaso para o animal de estimação deve ser revestido com uma camada de drenagem. Se não houver musgo, você pode fazer isso com 2 componentes, mas use turfa 2 vezes mais do que areia. Não use nenhuma outra areia, exceto areia de quartzo, se não quiser matar a pupila. Antes de colocá-la no vaso, certifique-se de enxaguá-la em água corrente. Alimentação e fertilizantes. A flor de Vênus está acostumada a solos pobres e pantanosos, portanto, com a introdução de fertilizantes, ela só vai piorar. Ela obterá os nutrientes e o nitrogênio necessários ao ingerir e digerir insetos vivos. Alimentação em condições de ambiente. A dioneia terá de ser alimentada. Observe que besouros com casca dura, minhocas e roedores não são adequados para alimentar a delicada flor, pois podem ferir a armadilha. Salsichas e carnes também não devem ser tratadas. Durante a estação de crescimento, deixe seu animal de estimação comer pequenas aranhas, moscas ou mosquitos. Mas não exagere, 2 a 3 insetos para toda a estação serão suficientes. Se você quiser tratar com mais frequência, faça isso uma vez a cada 15 dias. Eles devem estar vivos e, ao mesmo tempo, ter metade do tamanho da armadilha. Se a flor crescer em um aquário, você pode lançar a criatura ali mesmo, cobrindo-a por um tempo com um copo. Deixe o papa-moscas caçar por conta própria. De setembro a março, não é necessário alimentar. Também não alimente o papa-moscas imediatamente após o transplante ou se o arbusto estiver doente ou enfraquecido. Repotenciamento. Transplante a armadilha de Vênus a cada primavera, quando a planta sair da dormência. Selecione um vaso com profundidade não superior a 10 a 12 cm. É desejável que ele seja estreito. Se o diâmetro do vaso for de 7,5 cm, você poderá plantar vários arbustos jovens de uma só vez. Manuseie a parte superior com muito cuidado para que as armadilhas não funcionem. Remova cuidadosamente a planta do vaso e sacuda os restos de terra. Se a terra permanecer nas raízes, coloque-a na água por um tempo para lavá-la. Pulverize a folhagem com um pulverizador. Desinfete o substrato ao preparado e planta a armadilha de Vênus nele. Agora, deixe o arbusto em paz por 5 semanas para se adaptar ao novo local. Durante esse período, coloque o vaso na sombra, mas não pare de regar. Floração. De maio a junho, a dioneia vai encantá-lo com o aparecimento de flores brancas em pedicelos longos, que mais tarde darão sementes. Se você não quiser que o arbusto gaste energia com a floração e não precisar de sementes, corte os botões antes que eles se abram. As folhas dessa planta maravilhosa consistem em 2 metades. A metade inferior se alimenta da luz solar, enquanto a metade superior caça insetos. A armadilha tem dentes nas laterais, e as glândulas secretam uma enzima para ajudar a digerir a vítima. Reprodução. Há muitos métodos para obter novos papa-moscas. Isso pode ser feito por sementes, brotos, estacas de folhas, bulbos, divisão de arbustos. Você pode tentar qualquer uma dessas opções. Por sementes. As sementes de predadores não se distinguem por um alto nível de similaridade. Portanto, antes do plantio, é desejável realizar um procedimento de estratificação. Para isso, coloque o fundo de um copo de plástico com guardanapo umedecido com fungicida, despeje as sementes nele e coloque-o em uma câmara refrigerada, não congelante, por 1 a 2 meses. Certifique-se de que o pano esteja úmido o tempo todo. Depois disso, polvilhe por cima uma mistura de musgo sphagnum, perlita e substrato de coco, sem enterrar e borrifando constantemente com um borrifador. Cubra com um vidro e coloque em um local quente mais 24 a 29 graus Celsius, com boa iluminação, 14 a 16 horas por dia. Depois de 2 a 4 semanas, as sementes devem germinar. Mantenha o solo úmido o tempo todo. Assim que a primeira folha aparecer, remova a cobertura para arejar e, em seguida, transplante as mudas para vasos individuais. Tenha cuidado com as raízes, pois elas são muito frágeis. Por brotos, corte um broto de armadilha de Vênus sem uma armadilha e plante-o em uma mistura de turfa. O broto não deve ficar perpendicular ao solo, mas é uma inclinação. Cubra a parte superior com um pote de vidro para obter um efeito estufa. Mantenha a umidade interna em torno de 100%. Após cerca de um mês, ela deve germinar. Depois de 2 a 3 meses, a muda enraizará bem e você poderá transplantá-la para um local permanente. Estacas de folhas. Depois de cortar uma folha de um arbusto adulto, trate o corte com cornavim e coloque as mudas em uma mistura de turfa com adição de areia de sílica. Coloque-as em um ângulo de 45 graus. Coloque em um local ensolarado,
mas observe que a luz deve ser difusa. Estique o celofane sobre a parte superior, criando a ilusão de uma estufa. Nessas condições, a muda deve ficar cerca de 3 meses, até que comece a desenvolver brotos jovens. Ela pode então ser transplantada para um vaso. Esse método de propagação é complicado pelo fato de as mudas estarem frequentemente sujeitas a doenças fúngicas. Bulbo. Para cultivar uma planta jovem a partir de um bulbo, é necessário criar condições de estufa para seu animal de estimação. O bulbo não deve ser colocado completamente no substrato, de modo que o local onde a muda surgirá fique acima do nível do solo. A umidade deve ser aumentada constantemente. Caso contrário, não será possível cultivar uma nova armadilha de Vênus. Dividindo o arbusto. Ao perceber na primavera que há muitas crianças, você pode plantar algumas delas. Só não se empolgue e não tire tudo da planta-mãe. Sua pupila gosta de se cercar de brotos jovens e não tolerará uma atitude bárbara. Tente agir com cuidado, sem bater nas armadilhas. Caso contrário, elas se fecharão. Retire o arbusto do vaso, sacuda as raízes do solo e separe facilmente as crianças. Se elas não quiserem compartilhar, use uma faca afiada e pré-esterilizada. Plante as rosetas separadamente em pequenos vasos. Mantenha-as na sombra até que brotem. Doenças e pragas. A dioneia, como qualquer outra planta de interior, pode ocasionalmente sucumbir a ataques de parasitas, ácaro-aranha. Essa trepadeira suga a planta por baixo, extraindo o suco das folhas e tecendo uma teia. Assim que você notar a praga, trate imediatamente a ala com uma solução de sabão, pulverizando. Após 6 dias, repita o procedimento. Você pode usar remédios comprados em lojas. Pulgões. Uma colônia de parasitas não pode ser ignorada. Eles causam a deformação das armadilhas da armadilha de Vênus. As partes da planta particularmente danificadas pela praga terão de ser removidas e o arbusto terá de ser tratado com uma infusão de mostarda, veludo ou dormã. Se os pulgões não desaparecerem com esse tratamento, recorra a preparações químicas. Verme. A própria praga e seus casulos terão de ser coletados manualmente, usando um guardanapo de papel. Você pode usar um cotonete embebido em álcool. Esse é um procedimento mortal para o verme. A pulverização com água e sabão também deve produzir resultados positivos. Erros de cuidado. A flor gosta de procedimentos com água, mas se você inundá-la com muita frequência, pode ocorrer a podridão cinzenta. Nesse caso, as partes danificadas da planta terão de ser removidas e o arbusto restante terá de ser tratado com um fungicida. O mofo preto fuliginoso pode-se desenvolver a partir de fleuma forte. Elimine-o com os mesmos fungicidas e, no futuro, monitore as condições do bichinho verde. A penugem cinza na superfície da planta significa a invasão de botrytis. Ela se desenvolve devido à umidade estagnada no substrato. As medidas de salvação são as mesmas. Cortar as partes danificadas e tratar com fungicida. Se a armadilha de Vênus não conseguir digerir o inseto completamente, a armadilha apodrecerá e ficará preta. É urgente remover o local afetado, e a planta inteira deve ser tratada com um fungicida. Sinais populares. Sua armadilha Vanus flytrap é capaz de pegar um noivo para uma moça solteira. Portanto, o candidato a marido deve definitivamente ser levado para uma sala com uma planta predadora, e ele não conseguirá fugir de você. Se não houver noiva em casa, isso não é motivo para recusar a criação de exóticos. Afinal de contas, o predador reconhece pessoas com pensamentos ruins, e esses vampiros de energia não poderão ficar em sua casa por muito tempo. Os homens de negócios dionisíacos ajudarão a resolver o problema, ficando na frente dele parceiros ou vigaristas. Como você pode ver, esse representante da família Rosiankov é tão incomum e exótico que definitivamente deve ser homenageado com sua atenção.